Bom, gente, ainda sobre a aula de movimentos acelerados, nós vamos falar agora da aceleração constante. O nome constante ele já lembra para a gente que é alguma coisa que não muda no decorrer do tempo, ok? Então, uma aceleração constante é uma aceleração que permanecerá presente e invariável no decorrer do tempo. Se a aceleração que um corpo possui se mantiver inalterada no decorrer do tempo, nós dizemos que esse movimento é um movimento uniformemente variado, ok? Então, guarda essa palavra. Um movimento uniformemente variado significa o seguinte, que você tem uma variação de velocidade, portanto, você tem uma aceleração, só que essa velocidade está variando de uma maneira uniforme, ou seja, ela varia em intervalos iguais no decorrer do tempo, tá certo? Nós temos aqui um exemplo para nós analisarmos juntos. Então, vamos lá, preste bastante atenção. Uma pessoa observa o velocímetro de um carro em movimento retilíneo a cada 1 segundo. Então, repara, essa pessoa a cada 1 segundo, ela olha para o velocímetro do carro, tá certo? Vai imaginando aí. E ela fez as seguintes anotações. Na primeira observação dela, ela verificou que o velocímetro marcava 20 metros por segundo. Na segunda observação dela, que foi 1 segundo após a primeira observação, ela verificou que o velocímetro marcava 22 metros por segundo. Na terceira observação dela, que foi 1 segundo depois, ela verificou que a velocidade, que o velocímetro marcava 24 metros por segundo. E na quarta observação dela, que foi 1 segundo depois, ela verificou que o velocímetro marcava 26 metros por segundo. Muito bem, amigos. Repara que esse intervalo de observação aqui, ele está ocorrendo a cada 1 segundo, tá certo? E repara que essa velocidade ela está mudando no decorrer do tempo. Portanto, é um movimento variado. Já sabemos que tem uma aceleração, porque está tendo uma mudança no valor da velocidade. Mas esse exemplo ele tem ainda uma outra característica. Repara que, além dessa velocidade estar variando, ela está variando em intervalos iguais. Ela pulou de 20 para 22, portanto, ela teve uma variação de 2. Depois, ela pulou de 22 para 24, então, novamente, ela teve uma variação de 2. E depois ela pulou de 24 para 26. Então, ela teve novamente uma variação de 2. Então, repara que nós estamos tendo uma variação de velocidade em intervalos iguais, certo? Durante intervalos de tempos iguais. Ou seja, os intervalos de tempo estão valendo 1 segundo e os intervalos de variação de velocidade estão valendo 2 segundos. Esse tipo de movimento é o que a gente chama de um movimento uniformemente variado. Então, nesse caso aqui, a velocidade ela está aumentando 2 metros por segundo a cada 1 segundo. Esse movimento, gente, ele é dito uniformemente acelerado, porque a velocidade está aumentando de quantidades iguais a cada 1 segundo. Então, toda vez que a velocidade estiver aumentando de quantidades iguais a cada 1 segundo, a gente diz que esse movimento ele é uniformemente acelerado. Se for o contrário, ou seja, se a velocidade estiver diminuindo de quantidades iguais a cada 1 segundo, o movimento é chamado de uniformemente retardado. Bom, então nós podemos ter o movimento variado acelerado e o movimento variado, uniformemente variado retardado, ok? Agora o que a gente vai ver para finalizar a aula são as equações horárias do movimento uniformemente variado. A primeira equação horária é a equação da velocidade em função do tempo, ok? Essa equação ela diz o seguinte, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo.
De novo, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Aqui ao lado eu coloquei para você o que significa cada grandeza dentro da equação. T é um instante de tempo, A é a aceleração, V0 é a velocidade inicial e V é a velocidade final. Esta equação, galera, ela permite que você calcule a velocidade do corpo em qualquer instante de tempo. Então, eu vou te dar um exemplo de qual é o aspecto que ela poderia aparecer num problema. Ela poderia aparecer assim, por exemplo, V é igual a 5 mais 2t. Então, repare que o valor da velocidade inicial é 5, o valor da aceleração é 2, e para cada instante de tempo que eu coloco dentro da equação, eu teria um valor de velocidade, ok? A segunda equação horária é a equação que nos fornece a posição do corpo em função do tempo. Ela é representada dessa forma aqui. Essa é a equação horária da posição em função do tempo. Então, vamos lá, vamos conhecer cada grandeza aqui dentro. S é a posição final, S0 é a posição inicial, V0 é a velocidade inicial, T é o tempo, A é a aceleração, T é o tempo, ok? S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E aí eu escrevi para você o que significa cada grandeza dessa. Essa equação aqui, ela vai te fornecer a posição do corpo em cada intervalo de tempo. Ela poderia aparecer, por exemplo, com esse aspecto aqui, ó. Se nós fôssemos citar um exemplo. S é igual a 10 mais 5 vezes t mais 4 vezes t ao quadrado sobre 2. Então, esse seria um exemplo de como essa equação, que me dá a posição em função do tempo, poderia aparecer num problema real. Tá certo? Futuramente nós vamos fazer exemplos e desenvolver melhor isso. Um abraço, galera. Até a próxima.